Na tela de cinema, a esperança de ver algo que minimamente representasse o universo de Cavaleiros do Zodíaco contava com todos os erros possíveis, porém nunca imaginei que veria um filme onde o Seiya não diz o nome do próprio golpe, Meteoro de Pégaso. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e no vídeo de hoje trago para vocês a crítica com spoilers do filme de Cavaleiros do Zodíaco. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Bom, meus amigos, esse filme começa com a clássica cena da luta entre Aioros de Sagitário e Shura de Capricórnio. Porém, meus amigos, nos cinemas, essa é uma cena que não me empolgou. Além de ser feita completamente em computação gráfica, o que deixou bem claro que eles são bonecos lutando. Tem um momento onde vemos parcialmente o rosto de Aioros, e ficou medonho demais o CGI, onde o personagem parece um ET. Essa imagem tinha vazado na internet há alguns dias e eu até mesmo acreditei que seria fake, mas infelizmente era real. Após isso, temos uma porção de flashbacks como se fossem fragmentos de memórias, e então partimos para a história do Seiya. O garoto vive em um submundo das lutas, onde ele derrota uma galera para ganhar dinheiro, e vemos uma interação dele e do Cassius logo no início, onde Cassius diz para Seiya parar de dançar enquanto luta. Se ele continuasse assim, nunca conseguiria enfrentá-lo. Nessa parte a gente não sente uma rivalidade entre os dois, muito pelo contrário, mostra até uma proximidade do personagem. Parecia que o Cassius estava sendo até amigável com Seiya, mas tudo bem. Seiya luta contra um desconhecido e Cassius observava do alto da arena. Essa cena de combate é muito boa, Seiya demonstra toda a sua agilidade e quando Cassius vai acender um charutão, o Pégaso sobe na grade e chuta o charuto. Isso aí deixa o Cassius bravo demais e ele resolve entrar na arena. Ele então dá um chutão no cara que lutava contra o Seiya e joga ele pra fora. E então começa um combate contra o Pégaso, onde o Seiya leva uma surra, porém no final desperta o Cosmo, o que ocasiona em uma pequena explosão que repele o Cassius. Mas aí o Seiya levanta e foge de lá. Já na porta de saída, o garoto é apresentado por Al-Man-Kido, que diz que ele está correndo perigo. Isso porque aquela arena de lutas clandestina era supervisionada por Gurad, que aqui no filme é a ex-esposa do Kido e captura pessoas que possuem Cosmo. Na saída, os soldados de Gurad, que aqui não são chamados de Cavaleiros Negros, chegam para capturar o Seiya, e um dos subordinados do Al-Man tenta detê-los, mas é facilmente derrotado. E então surge o Tatsumi, que aqui é chamado de Mylock. Utilizando um sniper, ele atira nos soldados para tentar mantê-los longe enquanto eles fogem. Porém, os tiros não conseguem parar esses vilões, eles apenas são empurrados para trás ao serem acertados. E indo embora, o Kido tenta convencer o Seiya de que ele é um cavaleiro, que tem que proteger Athena e tudo mais. E sabemos que no início as visões que o Seiya estava tendo mostra sua relação com sua irmã Seika, que nesse filme tinha ensinado ele a lutar quando eles eram crianças. Porém, na ocasião, ele despertou o Cosmo, e algumas pessoas vieram atrás deles. Sendo assim, Seika acabou sendo capturada. Na mansão do Kido, o garoto acaba conhecendo Saori, que já é apresentada como sendo a reencarnação de Athena. Aqui vemos uma certa diferença entre Saori e Seiya, já que eles começam meio que discutindo, mostrando que não tinham nada em comum, o que eu achei coerente, vendo que na história clássica, no início e na infância, Seiya e Saori também não eram nada amigáveis um com o outro, e a relação de proximidade dos dois é construída com o tempo, mais precisamente após a batalha contra Ikki e os Cavaleiros Negros, que eles começam a se aproximar. Porém, meus amigos, aqui no outro dia o Seiya e a Saori já estão mais próximos, tomando café da manhã juntos. Com o Seiya, depois de uma breve discussão, a deusa acaba despertando seus poderes, o que faz a mansão virar um forte para que Gurad não consiga rastrear o seu Cosmo. E vendo como a Saori é uma bomba relógio, o Seiya decide então ir treinar com a tal da Marin para se tornar um cavaleiro. Lembrando que aqui o Al-Man-Kido dá para ele o pingente que invoca a armadura de Pégaso, porém esse pingente já era da sua irmã no passado, e o Mitsumasa havia resgatado. Seiya vai para o treinamento com a Marin, literalmente escala uma montanha. A Marin então luta contra ele diversas vezes durante o treinamento. Passa a lição da pedra que deve quebrar com o Cosmo e que tudo no universo é feito de átomos.
Seiya aos poucos consegue controlar o seu cosmo e aumentar suas habilidades até que ele consegue destruir a pedra. Porém, após isso, Seiya acaba tendo mais uma visão, que aqui nesse filme é chamada de Cosmovisões. Literalmente deixa entender que todas as pessoas que têm o cosmo possuem visões do futuro e do passado. O Seiya, por sua vez, viu que Aomankido estava envolvido no sequestro da Seika no passado. Ele agiu junto ao lado de Gurad, isso porque no passado a Gurad era sua esposa e Athena, quando criança, em um de seus surtos de cosmos, acabou destruindo os dois braços da mulher. Aomankido então desenvolveu uma tecnologia onde drenava o cosmo de outra pessoa e passava para o corpo de Gurad, mantendo ela viva e também com certos poderes. Os braços da vilã são robóticos, assim como seus soldados. Sim, meus amigos, aqui os subordinados de Gurad são homens metade máquina, apesar deles não se parecerem nada com máquinas, e na verdade se parecem mais aqueles soldadinhos aleatórios dos Power Rangers. Gurad coloca o Cassius para lutar contra dois deles. O Cassius até que se sai bem, mas não consegue derrotá-los. Aí ela faz a proposta dele se tornar um de seus soldados e pergunta qual seria o seu preço. O Cassius então responde que ele faz de graça se pudesse matar o Seiya, sendo ao meu ver um ódio muito gratuito dele para com Pégaso. O Cassius então é transformado em metade máquina, se tornando o soldado mais forte de Gurad. E agora ele conseguia derrotar mais de 4 soldados robóticos de uma só vez. O Cassius ainda vive desafiando o Ikki, porém o Fênix não tem nenhum interesse de enfrentá-lo. O subordinado do Aomankido, que é derrotado no início, foi capturado e torturado, porém eles não conseguem arrancar dele a informação de onde Athena está. E aí que surge o Ikki, que com apenas um dedo aplica o golpe fantasma de Fênix no sujeito, utilizando seu maior medo contra ele. O cara tinha medo de lacraias gigantes e fala tudo pro Cavaleiro de Fênix. Mas em nenhum momento é citado que o nome daquela técnica é golpe fantasma de Fênix, nem sequer em forma camuflada em uma frase, o que me deixou um pouco decepcionado. Mas voltando ao treinamento do Seiya, ele acaba descobrindo que o Aoman estava envolvido no sumiço da sua irmã. E essa visão vem à tona quando o garoto desperta a sua armadura de Pégaso. E aqui temos uma grande trollagem do trailer. O Seiya desperta a armadura, aparece a caixa de Pandora, que é desmontada invocando assim a armadura de Pégaso. Porém, quando a armadura de Pégaso vai vestir o Seiya, ele acaba sendo vestido com a armadura de treinamento, que aqui no filme seria uma armadura incompleta de Pégaso, significando que o Seiya ainda não tem desperto todo o seu cosmo. Ele enfrenta Marin, eles têm uma luta legal, porém em nenhum momento o Seiya diz o nome dos meteoros de Pégaso ao atacar. Eu acreditava que eles estavam deixando essa carta na manga para a luta final, para um momento crucial do filme. Galera, eu já estava preparado para gritar na sala de cinema quando o Seiya disparasse o seu poder, ou quando o Ikki também disparasse o Ave Fênix. Porém, esse momento nunca chegou, mostrando que o filme tem certa vergonha da própria obra. Ele abandona elementos cruciais que fazem Cavaleiros do Zodíaco ser Cavaleiros do Zodíaco e transforma o filme em outra coisa. As partes mais legais, que são as cenas de luta, poderiam acontecer em qualquer outro filme de ação. A grande diferença é que isso aqui são cavaleiros que têm poderes cósmicos, que invocam o nome de sua constelação na hora de lutar, que superam os deuses. Mas isso tudo é deixado de lado. Eu fiquei extremamente frustrado com a experiência do Seiya na tela não ser o Seiya. Ele não tem a armadura do Seiya, ele não dispara o golpe do Seiya, ele não age como o Seiya de Pégaso. Mas continuando, Seiya retorna para a mansão Kido, louco para pegar o Aomankido na porrada. O Mylock tenta impedi-lo, mas é a Saori quem o convence a sair para espairecer. Ela pega a moto e leva o Seiya até o porto. Que eu me lembre, essa cena não tem sentido algum, além de fazer referência ao anime clássico. Como sabemos, temos o tão lembrado meme do Seiya pegando carona em uma moto para chegar até o porto, onde o cavaleiro mora em um apartamento de uma pensão. Então toda essa cena, apesar de não ter um objetivo, utilizou da minha nostalgia e eu gostei demais de ver o porto onde o Seiya vive no anime sendo trazido para a vida real. Depois eles voltam para a mansão, mas Gurad já estava invadindo tudo com seus subordinados. O Tatsumi consegue fazer uma bala especial que atravessa o capacete dos Cavaleiros Negros, porém como eles são parte robô, isso não adianta muito para pará-los.
Toda a cena de ação do Tatsumi arrebentando os caras com muita dificuldade, diga-se de passagem, é bem legal e bem humana. O Seiya então tenta invocar a sua armadura para lutar contra o Cassius, mas ele não consegue, já que não tinha 100% de controle sobre o seu Cosmo. Ele acaba levando outra surra do Cassius, porém aqui no filme, mesmo o Cassius sendo extremamente forte, a ponto de atravessar facilmente uma parede, ele ao bater diversas vezes na cabeça do Pégaso, não arranca nenhuma gota de sangue sequer do cavaleiro. Isso porque esse filme foi feito bem aos moldes de Vingadores, sendo para um público livre e não traz o sangue que deveria para fazer peso em diversas cenas. Almanquido também tenta explodir toda a mansão, mas é uma cena gratuita, já que a Gurad estava a um passo de sua aeronave quando ele explode tudo e morre sozinho no processo. O Alman morre de graça na história mesmo, galera. Saori foi criada por ele e Gurad, e por isso chama ele de pai e ela de mãe, mas a Gurad diz estar fazendo aquilo por um bem maior. Ela quer sugar o cosmo da Saori, já que a deusa Athena poderia causar a destruição do mundo. Até mesmo a Saori teve visões dela destruindo todos os Cavaleiros Negros e até mesmo o Cavaleiro de Pégaso. E meus amigos, apesar desse ser o enredo do filme, é algo que eu não consigo aceitar. A deusa Athena ser uma bomba relógio que pode disparar a qualquer momento e destruir a humanidade não tem coerência alguma, já que o cosmo de Athena na história clássica nunca foi um cosmo destrutivo, sempre foi um cosmo poderoso e imponente. Afinal, ela é uma deusa. Mas o cosmo de Athena também é acolhedor, cheio de amor e esperança. Então, quanto mais a Saori despertava seu cosmo, mais esses sentimentos ela emanava, apesar dela ter um grande poder também. Então, apesar de Gurad ser uma psicopata e ter matado várias crianças sugando seu cosmo para sobreviver, ela matar a Athena não seria o pior de seus atos. Afinal, a deusa nesse filme realmente foi tratada como uma ameaça. E após eles irem embora de lá, Gurad começa a drenagem do cosmo de Saori. A menina fica gritando sem parar, e parece que isso durou horas, porque no meio do caminho a Gurad dá uma arrependida e tenta desfazer a merda que fez. Porém o Ikki se mostra contra essa vontade e se rebela, já que ele tinha o objetivo de matar Athena. Porém aqui nesse filme não é mostrado os motivos de Ikki, sua história não é aprofundada nem 1 milímetro. Não sabemos nada de seu passado, apenas Marin diz para Seiya que Ikki seria o cavaleiro mais poderoso de todos, algo que não é verdade como sabemos. Talvez se essa frase fosse feita em um novo contexto, dela dizendo que Ikki seria o cavaleiro de bronze mais poderoso, aí sim seria coerente, mas a Amazona de Prata coloca o Fênix acima dela mesma, o que soa bem estranho. Ikki acaba sendo atacado pelos soldados robóticos de Gurad. Nesse momento, ele veste sua armadura, sendo uma das partes mais legais desse filme. E a forma como o cavaleiro se movimenta andando lentamente ficou muito parecido com o personagem na saga que conhecemos, aquele caminhar calmo e imponente que o Fênix tem. Além de que as penas de Fênix, sendo utilizadas para atacar os adversários, também foi algo interessante de se ver. Gurad acaba sendo ferida, quase que fatalmente, por uma dessas penas do Ikki. E enquanto isso, o Seiya salta do jatinho do Tatsumi, veste sua armadura no ar e cai no meio da fortaleza de Gurad, onde ele enfrenta vários soldados. Um desses soldados é o Cassius, porém dessa vez o Seiya vence ele com apenas um chute, e assim o Cassius robô morre. Seiya então entra em um confronto contra o Ikki de Fênix. Ambos têm uma luta muito feroz e épica, Ikki utiliza a Ave Fênix várias vezes, Seiya também utiliza os meteoros de Pégaso diversas outras vezes, mas nenhum deles cita o nome do golpe em nenhum momento. Seiya toma uma surra do Ikki, acaba perdendo o confronto, porém Athena fica fora de controle e se torna a deusa do cabelo roxo. Ikki tenta então matá-la com um golpe, mas Athena acaba desintegrando a armadura do cavaleiro e jogando ele para longe. Seiya então tenta se aproximar para acalmá-la, sua armadura também é destruída, mas no final ele acaba dizendo algumas coisas e convence a deusa a voltar ao normal. Athena então volta ao normal, porém de cabelo roxo, aquele mesmo do anime, cabelão grandão e de franjinha. Ela acaba curando Seiya de seus ferimentos e, pasmem, também cura Gurad. Sendo assim, no final a vilã ficou viva, mostrando que o crime às vezes até que compensa. Saori acaba curando todo mundo menos o Tatsumi, que estava todo ralado. O Ikki vai embora, levando com ele a armadura de Sagitário. E para encerrar com chave de bronze, Saori e Seiya têm um diálogo final, onde eles irão ser parceiros
Porém, meus amigos, esse diálogo é uma bosta completa. O Seiya diz a seguinte frase: agora eu devo te chamar de minha deusa ou de minha princesa? Tipo, uma cantadinha forçada demais, sem noção mesmo. Uma forçação de barra e de clima pro Seiya e a Saori ser um casal de imediato. Algo que não era necessário acontecer agora, ainda mais dessa forma. No final, tudo indica que o Seiya iria sair à procura dos novos cavaleiros ao lado de Athena. E talvez em uma continuação, teremos o Shun, Shiryu e Yoga. O paradeiro da Seika continua perdido, já que o Almanquido revelou que quando ela foi capturada, eles achavam que ela teria despertado o Cosmo. Porém, ao verem que Seika não tinha Cosmo, eles a liberaram. Mas ela acabou passando todos esses anos fugindo de Seiya para que ele ficasse seguro e Gurad não o encontrasse. E uma cena muito legal desse filme é quando o Seiya se encontra em seu interior com seu alter ego criança. Isso porque Seiya carregava com ele a culpa de sua irmã ter sido raptada. E nesse encontro com seu eu criança ele se perdoa. E é uma cena bem emocionante, mostrando que vários traumas da nossa infância ou do passado que possamos carregar às vezes não são nossa culpa. E muitas das vezes o melhor caminho é nos perdoar por esses erros e seguir em frente. Ao meu ver, o filme de Cavaleiros do Zodíaco foi bem mediano, é um filme qualquer nota, sessão da tarde total. Tem algumas referências de alguns personagens que lembram mais o original, como eu já comentei no vídeo sem spoilers. Mas dá pra ver que tudo isso foi uma nova aposta, que realmente não superou nenhuma das expectativas. Se tiver uma continuação dessa história nos cinemas, eu realmente irei ficar bastante surpreso. Mas apesar de tudo isso, eu gostaria mesmo que tivesse um novo filme, ao menos para esse projeto ter uma segunda chance de acerto, ou que talvez feche a tampa do caixão de vez. Outro ponto negativo é que nada do santuário foi mencionado, aquela imagem do Seiya andando e a cabeça da estátua de Athena em ruínas. Aconteceu na ilha em que o Pégaso tem seu treinamento, sendo uma ilha meio que mística, já que tem algumas colunas flutuantes também. O filme não tem uma cena pós-créditos, o que foi uma falta muito grande, já que seria a oportunidade de apresentar o grande mestre do santuário, ao menos a sua sombra, e talvez Ikki chegando com a armadura de ouro para dar ao mestre, mostrando que o Fênix seguia as ordens do santuário o tempo todo e por isso desobedeceu Gurad. Se tivessem gastado 30 segundos fazendo essa cena, esse filme já subiria de nota para mim. Mas e vocês, galera, gostaram do filme? Comente aí qual foi a pior e qual foi a melhor parte na sua opinião. No mais, amigos, obrigado por assistir esse filme até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?